Queridos, a paz de Cristo a todos. É uma alegria poder me dirigir a você, poder, juntamente com você, com a sua família, cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Hoje foi um dia muito especial para o nosso país. Os evangélicos de todo o país estiveram orando, jejuando, clamando a Deus. Fomos conclamados a buscar a presença de Deus em favor da nossa nação. E agora nós estamos aqui e vamos aproveitar o ensejo para adorar o Senhor. Convide a sua família agora, os seus amigos, compartilhe esse link com outras pessoas para adorarmos juntos ao Senhor. Com certeza será um momento precioso para nós. Que Deus nos abençoe. Que seja um momento maravilhoso de edificação para as nossas vidas e o nosso coração. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor por nossa nação, pedimos a Tua proteção, Teu livramento, Teu consolo, Teu conforto. Ó Senhor, que o Teu braço forte esteja conosco, nos direcionando. Pedimos também a Tua bênção, Senhor, para este culto. Que o Senhor alcance este meu irmão que está assistindo, que esta voz possa chegar em muitos lugares, trazendo edificação, exortação e consolação ao Teu povo neste momento, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos pregar o tema A Quarentena de Jesus. E para este tema eu gostaria de ler o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 1, versos 12 a 13. Apenas 2 versículos. E nos diz assim a palavra de Deus: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, o mundo está passando por uma quarentena. Todos nós estamos de quarentena. E nós estamos enfrentando um período de lutas e de muitas batalhas. Estamos de quarentena e o texto que nós acabamos de ler fala exatamente de uma quarentena. Mas fala da quarentena que Jesus precisou perpassar, que Jesus precisou passar. Jesus também enfrentou uma quarentena de 40 dias, onde ele jejuou e orou. E ali ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz também que os anjos o serviam. O número 40 é muito importante na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que durante 40 dias e 40 noites, nos dias de Noé, Deus fez chover sobre a terra. Moisés passou 40 dias e 40 noites orando no Monte Sinai. O povo de Deus passou 40 anos viajando rumo à terra prometida. O profeta Elias andou 40 dias e 40 noites ante o monte Horebe. E outro profeta, Jonas, pregou, profetizou 40 dias de julgamento para a impiedade de Nínive, capital da Síria. E o nosso Senhor Jesus passou 40 dias orando e jejuando e sendo tentado pelo diabo. A intenção de Marcos com esse texto que nós acabamos de ler é mostrar que, diferente do Israel étnico, diferente da nação de Israel, Jesus passou pelo deserto e venceu a tentação no deserto. A intenção de Marcos ao escrever esse texto é revelar que, diferente do primeiro Adão, que passou pela tentação e não resistiu e caiu, Jesus, o nosso segundo Adão, venceu Satanás, o nosso inimigo, no deserto.
E eu quero, meus irmãos, com esse texto, mostrar para nós, pelo menos, 4 lições preciosas sobre a quarentena de Jesus. Como nós devemos passar esta quarentena? Há pelo menos 4 lições aqui nesse texto que eu gostaria de mostrar para nós. A primeira lição que nós vemos no texto é que Deus pode nos conduzir à quarentena. Olha o que está escrito no verso de número 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito o impeliu para o deserto. Note você que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. E essa expressão que Marcos usa logo mostra como Marcos narrava os fatos. Mostra a urgência dos fatos para Marcos. Marcos apresenta Cristo como o Filho poderoso de Deus. O Filho do homem, que logo tinha que cumprir o seu ministério. O servo cumpre logo realizar o seu trabalho. E o Espírito o impeliu, diz Marcos. E eu quero também chamar a sua atenção para este verbo, impeliu. Porque esse verbo, no texto grego, no texto original que foi escrito, o Evangelho de Marcos, tem um sentido de expulsar. E é interessante que Marcos usa 11 vezes esse verbo para a expulsão de demônios. E não é o caso aqui de Jesus. O texto também não está mostrando que Jesus estava relutante para enfrentar Satanás no deserto. E nem também que o Espírito Santo estava expulsando Jesus para o deserto, o forçando a ir ao deserto contra a sua própria vontade. Marcos usa esta expressão para mostrar a intensidade da experiência do nosso Senhor naquele momento. O Espírito o conduziu ao deserto. A questão que se levanta, meus irmãos, é esta. Mas Jesus já não estava no deserto? Quando nós lemos no capítulo de número 1, verso 4, nós lemos que Jesus estava no deserto, onde João Batista pregava a sua mensagem. Acontece, irmãos, que Jesus foi conduzido pelo Espírito a um lugar bem pior, mais inóspito do que o deserto mencionado no verso 4. Estamos falando, quem sabe, de um lugar desolado, abandonado, ermo, um lugar devastado, um lugar isolado. E é paradoxal que foi exatamente nesse lugar que o Espírito Santo levou o Filho de Deus. Nós estamos entrando agora no cenário da tentação. Jesus acabara de experimentar o regozijo do batismo messiânico, onde ele ouviu a voz de Deus, onde o Espírito Santo desceu em forma de pomba, em forma corpórea de pomba sobre ele, onde ele recebeu o batismo messiânico. Ele sai daquele cenário de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e entra agora nesse cenário ermo, nesse cenário desolado, nesse lugar devastado. E o fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto prova, meus irmãos, que foi Deus quem conduziu a tentação de Jesus. Deus o levou a ser tentado no deserto. Na vida cristã, meus irmãos, fazendo uma aplicação desta primeira lição, Deus nos conduz a vivermos e a experimentarmos experiências e situações inóspitas. E faz parte da vida cristã enfrentar os desertos, os lugares ermos e inabitáveis. A vida humana nunca foi um mar de rosas após a queda dos nossos primeiros pais no Éden, no paraíso.
Às vezes é uma experiência nada confortadora, porém necessária. Mas há vantagens pedagógicas no deserto. É no deserto que temos experiências maravilhosas. Foi durante as experiências no deserto que Deus deu ao seu povo proteção e sustentos divinos. Deus guiou o seu povo como guia, como pastor, como protetor do seu rebanho. Exatamente no deserto. E eu acredito que nós estamos nos sentindo em um deserto. Porém, Jesus esteve no deserto para nos socorrer nesse momento apropriado. A Covid-19 tem transformado cidades em desertos, lugares populosos em cidades vazias. As pessoas estão se sentindo solitárias. Porém, o Filho de Deus experimentou a pior das quarentenas para que pudesse, meus irmãos, nos socorrer, nos dar vitória nesse momento de crises. A segunda lição que nós aprendemos está no verso de número 13. Na quarentena podemos ser tentados pelo diabo. O texto nos diz, meus irmãos, no verso 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Há um detalhe importante nesse texto, quero chamar a sua atenção. Não está sendo dito que por 40 dias Jesus foi tentado ali, estando no deserto, como se suas tentações fossem esporádicas. O que está sendo dito é que significa que 40 dias ele ficou no deserto onde estava sendo tentado. Ele foi tentado durante todos esses 40 dias. Na quarentena é muito interessante, apareceu o tentador. E diferente de Mateus e de Lucas, que chamam o tentador de diabo, Marcos diz que seu nome é Satanás. Satanás apareceu. O acusador, o adversário, o difamador apareceu para tentar nosso Salvador. E todas essas coisas significam Satanás. No deserto se travou a guerra épica entre o Filho de Deus, o Rei da Glória, e Satanás, o adversário, o inimigo dos nossos irmãos e nosso. Segundo o relato de Mateus, capítulo de número 4, irmãos, verso 1 a 11, o diabo tentou Jesus em 3 áreas. Na área física, as necessidades físicas, ele pediu para Jesus transformar as pedras em pães. No orgulho, se você é filho de Deus, lança-te daqui do pináculo do templo. O tentou na glória, sobre a glória. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Imagina 40 dias em um lugar ermo, distante de tudo e ainda sendo tentado pelo diabo. E nosso Senhor foi tentado literalmente. A palavra para tentação que Marcos usa aqui significa ser posto à prova a fim de determinar a natureza de alguém, incluindo as suas imperfeições e as suas qualidades. Nesse caso, só testificou que Jesus de fato é o Filho de Deus. E é realmente o Filho de Deus. Em Hebreus 4, verso 15, nós lemos: porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecados. Meus amados irmãos, ao invés de ser um período de deleite na presença do Senhor, de oração, de jejum, de meditação na palavra, esse período de quarentena
pode ser uma oportunidade para o diabo nos tentar ainda mais, de intensificar contra nós as suas armadilhas. Esse período pode ser um período muito perigoso para as famílias. O tempo juntos pode agravar as brigas, as intrigas. O tempo ocioso pode se tornar uma grande oportunidade para o diabo entrar em nossas vidas, para ter oportunidade, para se abrir brechas para o casamento. Não é à toa que a violência doméstica está aumentando agora na quarentena. É uma boa oportunidade para o diabo nos atacar. E eu quero dizer a você, não use o tempo que você dispõe durante esta quarentena para pecar contra Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nos diz Tiago no capítulo 4, verso de número 7. Jesus venceu o diabo na quarentena, mas Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, nos diz, meus irmãos, que Jesus citou a palavra por 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus disse, está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Está escrito, verso 4, verso 7 também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 10, adore somente a Deus. Você já percebeu que nós estamos ouvindo muitas vozes durante esse período de quarentena? Estamos ouvindo algumas vozes alarmistas, algumas vozes malignas, algumas que nos induzem a tentar a Deus, outras que nos dizem para fazermos coisas completamente estranhas. Cuidado, que sejamos precavidos e que seja uma oportunidade para cuidarmos das nossas vidas espirituais. A terceira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que na quarentena nós podemos enfrentar perigos. No verso de número 13, nos diz que estava com as feras, se referindo a Jesus. Além das tentações, Jesus enfrentou as feras do deserto na sua quarentena. Apenas Marcos nos informa sobre essas feras. Que feras são essas? A palavra grega que Marcos usa aqui pode significar animal selvagem, besta. Não se trata de animais domesticados. E é interessante, meus irmãos, que no Vale do Jordão, no deserto, aí adjacências, havia, e esses lugares eram conhecidos como lugares onde eram povoados por hienas, chacais e mesmo leões. Em épocas passadas lá na Palestina, aquele Vale do Jordão era conhecido por um lugar perigoso. O lugar em que Jesus jejuou era um lugar perigoso e bem diferente do paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Quando Adão foi tentado, os animais eram completamente sujeitos a ele. Aqui vemos uma estrutura completamente arruinada e caída pelo pecado. E esse lugar proporcionava perigo a qualquer pessoa. Aí nós temos
um lugar, um cenário de abandono e perigo para qualquer ser humano. E Jesus estava experimentando uma luta contra o reino animal também. E é maravilhoso percebermos isso. Adão caiu em um paraíso onde todas as suas necessidades foram supridas e onde os animais eram dóceis. Aqui Jesus enfrenta o deserto cheio de animais ferozes, de feras perigosas, nos dias em que ele ficou 40 dias sem comer. Imagina enfrentar um deserto, e ainda mais um deserto lotado, cheio de feras. Mas as feras do campo nada podiam fazer contra Jesus, porque Ele é o Criador do universo, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. No Salmo de número 29, verso 8, a Bíblia nos fala que a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cade. Aquele que restaura o cosmos e nos levará novamente ao paraíso perdido, que nos tirará completamente do deserto, estava ali. Estava no meio das feras, e as feras não podiam fazer nada contra ele, as feras não puderam fazer nada contra ele. O que você tem enfrentado? Quais são as forças opositoras que têm lutado contra a sua vida nesta quarentena? Quais são os ambientes perigosos e nocivos que você está enfrentando? E você vive a perigo. Você pode vencê-los todos em nome de Jesus. Jesus é aquele que domina as feras do campo. Aquele que domina as feras do campo pode muito bem dominar esse vírus, a Covid-19. Quando Jesus está no deserto, meus irmãos, quando Ele está no nosso deserto, o deserto se torna um paraíso. O deserto se torna um lugar maravilhoso e seguro. Portanto, na quarentena nós podemos enfrentar perigos, mas Jesus está conosco. A quarta lição que nós aprendemos é que nós temos auxílio de Deus na tentação, na quarentena. Temos auxílio de Deus na quarentena. Nos diz aí, meus irmãos, o verso de número 13, que estava com Jesus as feras, mas os anjos o serviam. Marcos termina seu relato dizendo que os anjos serviam a Jesus. E ele usa a palavra aqui diaconel, a palavra serviço. Não estava com o Filho de Deus apenas as feras, mas estava com Jesus também os anjos de Deus. Estavam com Jesus no deserto. Estavam com o Filho de Deus. Os anjos aparecem aqui para suprir todas as necessidades do Filho de Deus, todas as suas necessidades físicas. E é maravilhoso vermos como os anjos aparecem no ministério de Jesus, servindo a Jesus desde o seu nascimento à sua ascensão. Os anjos que protegeram o paraíso para que o primeiro Adão não entrasse e tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal e que comesse do fruto proibido. Os anjos que guardaram o Éden são os anjos agora que estão servindo o segundo Adão no deserto. Que estão alimentando o segundo Adão no deserto. E dando provisão para o seu corpo. E é o que implica a palavra que Marcos usa aqui, serviço. Irmãos, esse texto é impressionante. Aqui temos o que um comentarista chamado John Henry Bunce, uma conexão entre a terra, o céu e o inferno. Em apenas 2 versos aparecem personagens interessantíssimas. Nosso Senhor Jesus, Satanás, as feras do campo
e os anjos de Deus. Uma verdadeira cena de filme de Hollywood. Porém, nós estamos lidando com uma realidade espiritual tremenda nesse texto. Não é ficção, não é mito. Nós estamos aqui tratando de realidades espirituais. E a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores, a serviço daqueles que irão herdar a salvação, como nos diz o texto de Hebreus 1, verso 14. Deus tem nos guardado e nos protegido, meus irmãos. Na quarentena, Deus tem seus anjos para cuidar do seu povo que atravessa esse deserto. Salmo 78, verso 25 nos diz: todos comeram o pão dos anjos, Ele enviou-lhes comida à vontade. E eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de nós nesta quarentena. Deus tem provido o que nós precisamos nesse deserto. Talvez você não viu nenhum anjo literalmente, nem verá. Mas quantas pessoas Deus tem levantado? Eu tenho visto a igreja brasileira se levantando. Deus levantando muitos anjos para abençoar, para doar. Seja com alimento, cesta básica, remédio, socorro, auxílio. Deus tem levantado os seus anjos para cuidar de nós. O deserto é um lugar de fome, é um lugar de solidão, mas também é um lugar de provisão. Confie no Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37, verso de número 7. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que Jesus saiu vitorioso desta quarentena. No verso 14, ele retornou às suas atividades. Nós também vamos sair desta crise. Essa quarentena vai acabar. Toda crise precisa acabar um dia. E Jesus venceu no deserto para que nós pudéssemos vencer, para que você pudesse ser vitorioso, para que você e a sua família, a sua igreja, a sua nação pudessem vencer. Jesus ficou sozinho para que fôssemos amparados hoje por sua graça. O deserto foi dele, mas a vitória foi nossa. Portanto, que nós possamos, irmãos, família do Senhor Jesus, perpassar por este momento, entendendo que a pior das quarentenas, Jesus já passou por nós. O pior deserto, Jesus já passou por nós. A pior tentação, Jesus já enfrentou por nós. O pior sofrimento, o Filho de Deus já atravessou, experimentou no seu próprio corpo, na sua própria alma por nós, para que pudéssemos vencer. Repito, nós venceremos esta quarentena. Nós sairemos vivos desta quarentena para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu Filho. Ele sim venceu. Ele sim é vitorioso. Ele sim é o capitão da nossa salvação. Ele sim triunfou a pior das batalhas e venceu no nosso lugar. Por isso nós te exaltamos e nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, porque hoje Ele está nos socorrendo o nosso Brasil, a nossa igreja, a nossa família. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência conosco. Em breve nós nos encontraremos novamente por este mesmo canal. Ficou bom, hein?